A doutora Regina é professora adjunta da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, é diretora do Instituto Luci Montoro e coordenadora da Residência Médica de Fisiatria da FAMERP e da FUNARF e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Bem, bom dia a todos, a todas. Eu quero agradecer a organização, Ciro, Tiepo, todos os outros colegas aqui da ABET. E é uma alegria a gente estar aqui em São Paulo encontrando grandes amigos e novos amigos, né? O meu tema é novas indicações para o uso da toxina botulínica. Esses são meus conflitos de interesses. E eu trago, então, para os senhores a última edição especial da nossa Bíblia, que é a Toxins, que foi justamente colocada agora no prelo, saindo do prelo agora em setembro de 2023, porque nós sabemos que a toxina botulínica ele tem um uso consagrado na terapêutica, né? Todos nós trabalhamos com espasticidade, distonias, com as crianças, com os adultos, todos os movimentos involuntários, e sabemos também que o bloqueio na transmissão colinérgica da junção neuromuscular foi o início de tudo, desse advento dessa nova terapia há mais de 25, 30 anos. Na última década, nós tivemos uma evidência nova para outros. É um passo além que a gente está fazendo no uso dessa modalidade de tratamento. É justamente, já tem 3 edições especiais, né, da Toxins, como eu falei, nossa Bíblia dos injetores de toxina, e essa última quentinha saindo do prelo que a gente vai conversar. Quando a gente abre essa última edição, nos chamou a atenção, e isso é uma coisa importante, é a indicação do uso da toxina botulínica e da Incubotulinum, no caso, o nome comercial Xelmin, né, Xelmin, nos sobreviventes, nos pacientes tratados com cialorreia importante por uso de medicação e radioterapia no tratamento do câncer de próstata. A gente sabe que esses pacientes acabam tendo um problema grave nesse sentido, e o uso da toxina botulínica, no caso, a Incubotulinum, associada à escopolamina transdérmica, melhorou muito a qualidade de vida deles devido à intensa cialorreia que esses pacientes têm. Os efeitos colaterais foram pequenos, e o que nos chama a atenção é a dose até alta para nós, acostumados ao uso de toxina botulínica, nesse sentido. Então, esse foi um dos artigos de destaque nessa última Toxins, né? Então, a gente relembrando, né, todos nós conhecemos o que é a cialorreia, justamente uma hipersecreção salivar, né, com alteração sensorial e motora. No nosso dia a dia, temos alguns pacientes na reabilitação oncológica que a gente utiliza lá no nosso serviço, mas também a causa principal da cialorreia é o Parkinson, né? Além disso, seguido pela esclerose lateral amiotrófica, né? E sequelas de AVC e paralisia cerebral. Então, o que acontece? Além de toda a tragédia, todo o problema que é ter uma dessas doenças incapacitantes, alteração por isolamento social muito grande, aspiração, lesão de pele, mau cheiro, infecção, pioram muito a qualidade de vida desses pacientes. A gente sabe que de todas as glândulas, né, a glândula parótida e a submandibular correspondem a quase 80% dos casos de cialorreia. E nessas glândulas é importante a gente pensar no alvo do uso de toxina, né? Então, esse trabalho, justamente, foi revisar as considerações clínicas e revisar doses de Xelmin recomendadas. Não só essa que a gente viu no trabalho da Toxins, como também no trabalho no dia a dia, que eu vou discorrer ao longo da aula, né? Muito bem. Então, a gente primeiro tem que avaliar o paciente, é óbvio, né? História, exame físico, com atenção especial, especialmente chamando atenção para o impacto na vida dele desse problema tão grave que é a cialorreia, né? E
e verificar se tem essa desidratação, mau cheiro, dificuldades psicossociais. Muito bem. Esse trabalho mostra que são 2 grandes impactos. Nós, fisiatras, e os outros colegas aqui, que também são de outras especialidades, porém também reabilitadores, sabemos a importância do biopsicossocial. Então, a alteração da fala, dificuldade para dormir em supino, muito importante, uma queixa que trazem muito, dificuldade para alimentação, o risco de aspiração, são pacientes altamente comprometidos e que têm esse risco e que a gente tem que intervir nesse sentido, e o problema dermatológico, além de sair, ter o direito à cidade, à comunidade, que eles acabam tendo um impacto social muito grande. Bem, a boa notícia é que, a partir de 21 de setembro de 23, ou seja, agora, né, há um mês atrás, é uma indicação on-label que já está publicada no Diário Oficial e nas próximas bulas da Incobotulinum, né, que é o Xiaomin, vai estar indicado, já vai estar constando em bula. Isso é muito bom para quem trabalha com a saúde complementar, com os convênios, porque, ao longo dos anos, sempre se tratou a cialorreia, né? Então, com atropina, off-label, o glicopironato, não existente no Brasil, desde 61, a escopolamina off-label. No nosso serviço, a gente manda manipular e faz o gel de escopolamina e treina, no caso das mães, né, das crianças com paralisia cerebral, porque elas acabam colocando na bochecha e não na região das glândulas, né? E, a partir de 2018, a gente sabe que a toxina Xiaomin foi utilizada, já está sendo utilizada, assim como as outras toxinas para o tratamento da cialorreia. Mas a boa notícia é que agora vai incluir em bula do produto Xiaomin. Tá? Muito bem. Nesse trabalho, que eu vou discorrer mais para frente, né, nós temos as doses recomendadas. Vocês podem observar, senhores, que são doses altas, né, para parótida submandibular, 30 de cada lado, 20 unidades para submandibular, né? E interessante que a recomendação é a reaplicação após 16 semanas, e não 12 semanas, que normalmente a gente pode fazer e faz para as distonias e para as outras patologias tratadas com a toxina botulínica, mostrando que existe assim uma evolução, né, um aumento do intervalo entre o aparecimento do retorno da cialorreia ou não, né? Muito importante a gente ver também, que o Rached não nos ouça, que usando o ultrassom ou fazendo a localização anatômica, né, encontrando o ponto médio entre o tragus e o ângulo da mandíbula, que todos nós que trabalhamos com toxina já conhecemos, né, e fazendo um dedo à frente, 3 pontinhos, 2 prontinhos, ou no submandibular, a efetividade da técnica foi semelhante, né? Esse estudo que comprovou e trouxe para a label o que era off-label, é o estudo SIACSI, né, que comprovou a segurança e eficácia e verifica que após 4 semanas há uma melhora do quadro, avaliando na escala GICS, após 4 semanas mesmo de aplicação. Esse estudo foi um estudo fase 3, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, utilizando daí uma dose fixa de Xiaomin, né? 100 unidades e, em alguns casos, 75 unidades. E o que é importante é que, com esse único tratamento, melhorou clinicamente, a partir das escalas, o quadro, como eu já falei anteriormente, 16 semanas. Muito bem. Isso foi mantido durante mais 3 ciclos, usando uma outra escala. Muito bem. Além disso, eu trago aqui, como é o nome da nossa aula, novas indicações no uso de toxina, a continuação dessa edição especial
que eu já falei no começo, que foi publicada agora em setembro da Toxins, né? Então, outros trabalhos, que é com o uso das neurotoxinas. Um deles é a atividade nociceptiva da toxina, está associada ao transporte axonal da toxina para áreas sensoriais do trigênio, e também uma redução na atividade neural e glial. Esse é um trabalho muito interessante, os nossos palestrantes anteriores já colocaram a indicação para o uso da dor neuropática, e isso foi feito em ratos, mas que a gente vê e foi colocado uma lesão na região da ATM dos ratinhos, e verificou-se depois de sacrificá-los, e verifica que existe a presença nesses locais, mostrando que realmente existe esse transporte, e a toxina é um tratamento para a dor neuropática, de forma, também concordo com os senhores, adjuvante a outras condutas que nós temos nos nossos serviços. Muito bem. Esse trabalho também, que está nessa Toxins, é um trabalho, já daí não é mais sobre comparar toxinas, alguma coisa, mas é simples colocar sobre anatomia, né? Qual a zona mais eficaz para tratamento, quando a gente vai aplicar ou para dor miofacial, ou para fazer, então, daí a gente pode levar para o nosso bloqueio com lidocaína, né? Então, a gente pode extrapolar esse trabalho. Aonde é a melhor área para arborização quando a gente tenta aplicar para tratar dor a nível de pontos gatilhos no músculo serrátil anterior. Eles fizeram uma avaliação muito importante, muito interessante, e justamente aonde tem maior concentração de áreas, onde nós podemos aplicar, onde vai ter assim, uma distribuição melhor do número de unidades motoras ali, de melhor evidência, é justamente entre a sexta e a nona costela, tem de 50% a 70%. Então, quando a gente vai usar a toxina, ou vai fazer um outro bloqueio no músculo serrátil anterior, se esse for a indicação e eleição dos senhores, lembrarem desse trabalho, que é muito interessante. Muito bem. Uma outra é um trabalho promissor ainda, né? Mas é o uso do Xiaomin, né? É um estudo pré-clínico em ratinhos também, uma dose única na medula dos ratinhos, e verificaram depois uma diminuição, uma redução dos efeitos citotóxicos, a inflamação, e pode ser que num futuro ainda muito distante, mas que a gente pode pensar no uso de toxina botulínica para recuperação motora de pacientes com lesão medular. Isso é um estudo pré-clínico, ainda está muito no começo, mas já está tendo uma sinalização nesse sentido, né? Outro trabalho que foi citado aqui pelo Celso, a neuralgia herpética, a neuralgia diabética e outros, né? Essa revisão sistemática do Lorenzo Lippi e colaboradores, que mostra a importância do uso da toxina. E uma coisa importante que foi o que ele também colocou, né? A gente não pode pensar só na escala visual analógica quando a gente vai falar de dor, porque tem outras dimensões que são importantes e que melhoram. Então, o paciente, muitas vezes, no consultório, fala assim, não melhorou, mesmo com outros bloqueios, né, gente? Bloqueios miofaciais com outros produtos. Mas ele melhorou o sono, melhorou a qualidade de vida, ele está trabalhando melhor, o humor melhorou. Então, são outras dimensões que a gente tem que avaliar quando a gente aplica escalas ou tratamentos, avaliar os tratamentos a partir disso, né? Então, é importante, a gente sabe que não é primeira linha, mas é um coadjuvante no uso da toxina botulínica. Um outro trabalho bacana é o tratamento da oclusão funcional dentária de pacientes que têm síndrome da face curta. Esses pacientes têm uma alteração biomecânica importante e eles acabam tendo um masseter extremamente forte, extremamente importante nessa mordedura, né? E que você aplicando a toxina melhora o quadro de dor. Me chamou a atenção porque eu já tive uma paciente assim. E eu nem sabia que aquilo era síndrome da face curta. E revendo a paciente, o quadro, você vê que melhora usando a toxina no masseter.
Esses trabalhos foram feitos com outras toxinas, não com a incobotulino. Muito bem. Um outro trabalho interessante, que é uma preocupação que nós que trabalhamos com toxina, são aqueles pacientes que usam medicação para evitar que a gente retira a medicação antitrombótica nele algumas semanas ou uma semana antes do uso dos bloqueios múltiplos com toxina botulínica. Claro que esse trabalho foi baseado em indicações de blefaroespasmo, espasmo hemifacial, são músculos pequenos, localizados, não é quando a gente pega um paciente espástico, hemiplégico ou um tetraplégico, que a gente faz múltiplos pontos, mas não teve efeitos colaterais no uso de pacientes na vigência da medicação. Eu, particularmente, gostaria de saber a opinião dos senhores, eu retiro um dia antes, 2 dias, não faço INR, e nesses 20 anos que eu estou aplicando, não tive nenhum problema. Gostaria de saber de vocês também a opinião, né? Esse trabalho aqui é interessante para quem trabalha com criança, foi desenvolvido, é um grupo italiano também, um modelo preditor de inteligência artificial para ver quem são as crianças candidatas ao uso de toxina botulínica. Então, a gente vê, basicamente, é o nosso dia a dia, né? São pacientes que apresentam escoliose neuromuscular, o pé equino, a etiologia pré-natal é muito maior do que a etiologia pós-natal, a habilidade de membros superiores interfere, espasticidade, óbvio, né? Outras alterações de tônus, distonia, e aqueles pacientes com displasia de quadril. Então, esses fenótipos, né? Hoje em dia usa-se muito esse termo, mostra quem são os preditores para o uso da toxina botulínica. E eu encerro com essa frase do editor da Toxins, que as toxinas botulínicas são uma maravilha da natureza, mas eles são como o médico e o monstro, Jekyll and Hyde. Então, eles podem ser tratamentos, mas também eles podem se tornar uma das toxinas mais perigosas por causa do botulismo. Muito obrigada.